Bem, pessoal, bigode chinês, que é um assunto para lá de recorrente nos consultórios e não poderia ser diferente no nosso canal. Vamos lá conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto que ainda é motivo de dúvidas na minha cabeça, tanto para pacientes quanto até mesmo para profissionais da cosmetria. Pessoal, recentemente nas redes sociais eu postei um vídeo desses bem curtinhos, porque é o tempo das redes sociais, falando sobre o bigode chinês, e ali eu quis focar no uso dos géis de ácido hialurônico para correção dessa condição inestética da face e quis de alguma forma alertar para a mudança muito prática, muito objetiva que nós temos que ter quando do uso do ácido hialurônico, a fim de atenuar o sulco nasolabial, nasogeniano, ou popularmente conhecido o bigode chinês, de modo que a gente considerasse abordar diretamente o local do bigode apenas em faces muito jovens, em que o sulco nasolabial é uma espécie de uma fissurinha, um marcadinho na pele, provavelmente por hábitos dessa pessoa, pela posição de dormir ou pela maneira como ela fala, se comunica, mastiga, e que no caso do sulco nasogeniano, como eu acho que eu já tenho, um pouco mais pronunciado e às custas já de uma certa queda, de um certo derretimento, que vai acontecer ali depois dos 40 anos mais ou menos, para a grande maioria dos indivíduos, a abordagem não ser no lugar do bigode chinês, mas na borda facial, porque aí a gente deseja não apenas o dito preenchimento, a gente não está pautado naquele R nos R's do rejuvenescimento e naquele R do refill, então a gente não quer só preencher o que está faltando, mas a gente quer fazer o redrape, que é aquele R que fala sobre o reposicionamento dos tecidos. Então é posicionar um pouco mais os tecidos de modo a dar a essa face um efeito lifting. E aí, indiretamente, corrigir esse sulco nasogeniano que se pronuncia numa face mais envelhecida, mais flácida, mais derretida, sobretudo às custas desse peso que vem da lateralidade para o centro da face. Na mesma semana, eu vi duas outras pessoas bastante relevantes, que aliás eu admiro muito, falarem sobre a correção desses sulcos e depressões, não às custas de ácido hialurônico, mas de bioestimuladores de colágeno, que eu tenho preferido falar bioestimuladores injetáveis de colágeno, porque a gente bioestimula colágeno de várias formas, exatamente porque naquele discurso os bioestimuladores seriam preferidos em detrimento aos géis de ácido hialurônico ou simplesmente os ácidos hialurônicos injetáveis, usados como preenchedores ou volumizadores, porque seriam os ácidos hialurônicos que nos deixariam inflados, inchados, grandes, diferentemente dos bioestimuladores de colágeno. E aí eu achei importante que a gente voltasse então a conversar sobre isso, porque, como eu disse, eu acho muito de verdade que esse assunto é um assunto que não é que ele cai no desconhecimento dos profissionais da cosmetria. Eu acho difícil que os profissionais, sobretudo os que eu esteja pensando, desconheçam esse assunto e ainda mais com propriedade, de maneira realmente aprofundada. Mas o que eu acho que facilmente, e aí eu me incluo nesse processo, a gente pode acabar vivendo no tempo da internet, ter que falar sobre um assunto de forma tão sintetizada que faz com que a gente acabe encerrando esses equívocos de informação e de esclarecimento. Eu quero então reforçar aqui que não apenas o ácido hialurônico ele se volta a atenuar ou até resolver completamente o bigode chinês de ninguém,
muito menos os bioestimuladores injetáveis de colágeno sozinhos também. Primeiro porque a medicina não é uma ciência exata, cada indivíduo tem suas especificidades e eu não tenho a menor dúvida de que um bigode chinês, numa face de 40 anos, pode encontrar inúmeras variáveis em diferentes indivíduos dos mesmos 40 anos de idade. Porque não é só a cronologia, mas vários outros fatores que falam sobre o envelhecimento manifestado naquela face. Outra coisa, quando a gente está falando em face madura, a gente tem que sim considerar que o uso dos bioestimuladores injetáveis de colágeno, por exemplo, são um protagonista na atenuação da flacidez. Mas eles não vão corrigir também sozinhos, em algumas faces mais derretidas, o bigode chinês. E aí não dá para a gente defender um discurso em que tanto eu, lá no meu Instagram, no Facebook, talvez tenha, de alguma forma, mostrado que esse problema se resolve com ácido hialurônico, porque eu só conversei naquele vídeo sobre o ácido hialurônico. E esses outros dois colegas, ao falarem de bioestimuladores de colágeno, em detrimento do ácido, poderiam estar falando algo oposto. Quer dizer, inclusive não defendendo o uso do ácido hialurônico. Eu não sei se eu estou sendo claro nesse vídeo, mas o que eu quero mostrar para vocês é que não é apenas o ácido hialurônico, como também não é apenas o bioestimulador injetável de colágeno. Se nós pegarmos uma face, mas o uso do bioestimulador é que resolve a flacidez que fez com que você tivesse o sulco. Beleza, e aí a gente está falando de um paciente, portanto, jovem. É essa crítica que eu quero que vocês tenham. Se nós estivermos falando de um paciente que está em torno dos 35, 40 e os sinais do tempo ainda não estão absolutamente instalados, aí sim, estimular o colágeno a fim de atenuar a flacidez pode, em alguns casos, pode e sem dúvida alguma irá fazer isso em alguns casos, resolver ou minimamente atenuar sulcos e depressões como o bigode chinês, fruto desse conteúdo. Mas em faces de 50 mais, 60 mais, eu acho difícil que com um bigode chinês pronunciado e já instalado, apenas os bioestimuladores injetáveis de colágeno sejam suficientes para resolvê-lo. Não haverá seringa de hidroxiapatita de cálcio, não haverá frasco de ácido polialelático que irá resolver uma demanda inestética extremamente recorrente, das mais difíceis em cosmetria, porque sim, para resolvermos não às custas do exagero apenas de A ou de B, a gente precisa se valer de um plano de tratamento que, com raciocínio bem concatenado e com as especificidades individuais sendo levantadas, a gente cada vez mais acredita, e eu falo isso o tempo inteiro nesse canal, no sinergismo, na mão dada, que vai haver entre as várias etapas do tratamento. Então, o ultrassom microfocado, a radiofrequência microagulhada para quem tem experiência com esse tipo de tecnologia, o laser de CO2 fracionado, porque tudo que causa retração e reposicionamento é bem-vindo. E aí, talvez, numa proposta um pouco mais natural, para quem não está com um nível de ansiedade tão elevado, retração e reposicionamento deveria vir antes de encher, de preencher. Mas é inevitável que a gente não pense, em algum dado momento, no preenchimento, na recuperação de estrutura, contornos e volumes. Porque não defender a revolumização de contornos, convexidades, de estruturas que estão sendo perdidas no envelhecimento é, sobretudo, deixar de entender a fisiologia do envelhecimento. Beijo, até semana que vem, juízo com a pele.